Muito boa tarde a você que nos dá a honra da sua audiência. Boa tarde a você também que está no mais dos 20 municípios que abrange o sinal da Band Amazonas. Muito obrigado por a sua audiência. E o programa de hoje, nós vamos falar sobre vários assuntos, entre eles alcoolismo, comportamento, entre outros assuntos. Aqui comigo estará o psicólogo Marcelo Pardo e também o outro psicólogo César Fonseca. Nós vamos aqui falar sobre vários assuntos e, é claro, também você vai poder participar ao vivo, ligando aqui em nossos telefones, fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Aqui, claro, quem manda é você, certo? E hoje, lógico, é o dia do aposentado, você que já está tranquilo aí na sua casa, no sofá, curtindo já o bom da vida. Quero que você acompanhe o programa Ação na TV dessa sexta-feira. E aqui já nos nossos estúdios está o psicólogo César Fonseca. Muito boa tarde. Boa tarde a todo mundo, toda a população da nossa cidade ligada nesse programa. E eu quero agradecer a oportunidade de já estar aqui com vocês, tá bom? Marcelo Pardo, mais uma vez, nosso companheiro todos os dias. Muito boa tarde. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, você telespectador, tanto da capital quanto dos 20 municípios do interior do estado do Amazonas que acompanham o programa Ação na TV a partir desse momento e nos ajudam a fazer o programa junto com o nosso entrevistado de hoje, o Dr. César Fonseca. E lembra você também que você vai poder participar ao vivo, os telefones daqui a pouquinho vão já aparecer na sua tela e você vai poder ligar e participar com a gente aqui ao vivo. Doutor César, em relação ao alcoolismo, hoje em dia os índices cada vez mais estão aumentando ou estão diminuindo, na sua opinião? Olha, na minha opinião de observador envolvido na causa, eu diria o seguinte, que há uma progressão. Eu não poderia te falar em termos de estatística porque seria uma temeridade. Eu creio que a própria estatística já está superada, a dinâmica é muito efervescente, é muito veloz. A gente pode avaliar, por exemplo, a partir da faixa etária, o que em algum tempo atrás, as pessoas envolvidas normalmente tinham 40, 50 anos, hoje cada vez mais jovens se envolvem, cada vez mais há uma penetração dessa droga, que o álcool é uma droga, nas escolas e nas faixas etárias mais jovens, muito mais jovens do que há 20 anos atrás. Então, isto é um indicador extremamente perigoso, extremamente ruim, inclusive, para nós que trabalhamos com a questão, para os educadores, para a sociedade, para o Estado, por exemplo, que devia ter um olhar crítico, um olhar clínico sobre essa questão. Eu vejo assim. Na sua opinião, por exemplo, referente no caso ao alcoolismo, no caso o álcool, é uma droga lícita, né? Todos os dias nós vemos nas televisões comerciais de vários tipos de bebidas alcoólicas. Você acha que essa informação, essa visão das pessoas, dos jovens, isso faz realmente acarretar que o uso do álcool aumente? Eu não sei se entendi muito bem a pergunta, mas eu vou responder da forma que eu posso dar digamos assim, um fluxo melhor para entender melhor. Eu diria o seguinte, que a nossa juventude, a nossa sociedade, ela é uma sociedade, eu vou usar um termo aqui, não estou dizendo que a sociedade é isso, mas há uma cretinice na informação. Álcool é droga. Qualquer que seja o apelido que se dê a isso, álcool é droga. E não tem que fazer essa chamada dicotomia, essa separação, álcool e outras drogas. Isso é uma coisa absurda. Nós temos que tratar o álcool com o mesmo rigor, com a mesma ponderação. Eu falo rigor na questão do cuidado, do tratamento, porque ela tem uma dinâmica tão voraz, tão feroz, tão agressiva, que eu chego a dizer que ela é muito mais perigosa que qualquer das outras drogas, porque qualquer um pode usar, qualquer um pode comprar, qualquer um pode andar, beber, inclusive uma criança. E não há o menor obstáculo, não há o menor, como é que nós diríamos, não há o menor impedimento quanto a isso, porque ela se transforma com esse caráter lícito, dito, as pessoas dizem assim, não, mas é uma droga lícita. Sim, é uma droga lícita, mas o dano que ela faz na tua saúde é concreto, é igual o que as outras fazem, e é uma droga. Doutor César, inclusive, enquanto você falava, eu pensava aqui com os meus botões, a questão de que nós temos registros antropológicos do consumo de álcool com mais de 8.000 anos, no Velho Egito, no Velho Império Romano, na Grécia Antiga. Aliás, exatamente, o vinho estava presente, é uma das bebidas alcoólicas mais antigas dessa cultura europeia, eurocentrista, mas nossas sociedades tribais já têm suas práticas com bebidas que são alcoolizadas também.
também. Essa é uma questão, eu percebi a veemência que você colocou, mas eu sei que você coloca na condição de profissional de saúde como da necessidade do cuidar, né? Exatamente. Só muito recentemente a gente criou essa história de o que é lícito, o que é ilícito, e você abordou com muita clareza de que uma vez ingerida a substância, ela não tem assim, eu sou lícita, eu vou para esse lado do corpo. Não, eu sou ilícita, eu vou para esse lado do corpo. Mal, não, ela entra no organismo e faz os seus danos e também os seus prazeres. A gente não pode falar só em danos, porque a droga também gera prazer. Com certeza. Uma coisa que eu lhe pergunto, e já partindo por essa perspectiva, você considera que essa associação do álcool à festividade familiar, o álcool ele está dentro das nossas casas, né? Nas celebrações até religiosas, por exemplo, sim, da nossa cultura. Você acredita que isso é fator contribuinte, não determinante, obviamente, mas contribuinte para a ampliação, a boa aceitação do alcoolismo? Eu diria que eu tive uma visão um tanto truncada no passado, hoje eu tenho uma visão ampliada. Eu diria o seguinte, tem pessoas que podem usar o álcool sem nenhum problema, eles nunca desenvolverão a chamada doença do alcoolismo, eles nunca serão vítimas do álcool, eles sempre controlarão o consumo, o momento de parar, eles sabem. Mas existem aqueles, Marcelo, que não sabem como parar. Essa compulsividade, essa exacerbação, ela é um sinal característico de que há um problema. Agora, pergunte-se a um usuário, quanto mais, se ele tem essa condição, normalmente ele vai dizer que sim. Mas, de um modo geral, ao ser observado pela família, que eu acho que o grande indicador do processo é a família. Não pergunte para um bebedor problemático, para um usuário de drogas, se ele tem problemas. Ele vai dizer que não tem. Pergunte para a família. A família está feliz, o comportamento dele mudou, aí você tem uma outra referência. Contudo, volto àquele princípio. O indivíduo, ele é livre para fazer o que ele achar que deve. Mas ele também, como diz Pablo Neruda, como diz o Neruda, ele é responsável pelas suas atitudes, pelas suas consequências. Ele pode não ter nenhum problema com o uso de qualquer droga, mas ele vai desenvolver um processo a médio, curto ou longo prazo. Ele pode sair do processo, pode perceber em tempo e sair, e pode não perceber, pode não entender esse mecanismo, essa dinâmica, e se tornar uma vítima, eu diria assim, sem retorno. O final será triste, o final será esses processos de afetação mental, normalmente, esses distúrbios recorrentes que todos eles têm, a própria debilidade orgânica, compreende? E o mais importante, provavelmente, o prejuízo familiar que ele vai provocar, que ele não tem consciência, de um modo geral não tem consciência. Mas eu continuo dizendo, quem quiser usar, usa, quem puder usar, use. Não é uma apologia. Agora, entenda que uma vez ingerido, você é candidato fortíssimo a fazer a progressão e não tem retorno. Doutor César, para quem está em casa, né? Eu, cidadão comum, eu, minha família, eu, meu núcleo, meu grupo familiar, quais são os primeiros sinais em que aquele consumo de álcool, que é um consumo comemorativo, que é um consumo festivo, quais são os primeiros sinais de que eu estou deixando de ser um consumidor social, que aliás adoro essa palavra, não, eu só bebo socialmente, 10 grades todo final de semana, que é o abuso, e o né? social, Então, exatamente. Então, quando que eu começo a perceber, eu, usuário, eu, membro da família, que aquilo está deixando de ser um consumo dentro de padrões de normalidade e estou caminhando para a construção ou do abuso ou já da dependência química? Perfeito. Olha, a família, Marcelo, ela tem uma convivência, eu diria assim, padrão com todos os seus membros. Então ela conhece o perfil, detalhes, particularidades. À medida que essas mudanças começam a acontecer, porque na verdade a droga, ela leva a uma alteração comportamentalista no começo, ela altera completamente o padrão. O indivíduo se isola, ele começa a se transformar uma pessoa antissocial dentro de casa, o que é pior, né? Irritado, muito nervoso, tenso o tempo todo,
sempre preocupado com uma saidinha aqui, uma saidinha lá, e ele começa a se abandonar, a se esquecer. Normalmente, o dependente já não está mais preocupado com a aparência que ele tem. Não quer saber se ele está limpo, se ele vai ter que comer daqui a pouco, até porque a droga do álcool, ela também inibe o apetite. Em algum momento ela inibe o apetite. Ela leva a uma série de outras doenças ligadas a essa relação com o alimentar, com a falta do alimento. Então, a família, ela tem essa percepção, mas, de um modo geral, a família não tem como intervir no processo do uso, porque a grande sociedade não conhece esses métodos, essas práticas, que estão aí abundantemente. Os centros terapêuticos têm, a Fazenda da Esperança, bem lembrada ainda há pouco, também tem. Os alcoólicos anônimos também têm. Então são oportunidades que estão aí colocadas, digamos assim, a mancheias, né, como se diz, as searas estão completas, basta a pessoa, a família, buscar ter esse olhar. Se um determinado núcleo não oferecer condições de permanência daquele indivíduo, porque a gente tem que entender que nem todas as casas, elas respondem aos anseios dos usuários, e vice-versa. E vice-versa, porque há valores que o indivíduo que está em uso de droga, ele não aceita. Por exemplo, a religião. Deus é uma figura abominável, na maioria dos casos. Em alguns outros, eles se dizem religiosos, que é uma defesa, mas na verdade ele não tem vínculo nenhum, porque a estrutura que ele desenvolve é uma estrutura em que a moral não está presente, que os bons costumes não estão presentes. Então é difícil entender uma religiosidade em que tenha um padrão de comportamento às avessas, é impossível. Mas volto a dizer, os recursos estão aí. Tem o AA, tem o Narcóticos Anônimos, por exemplo, existe a Fazenda da Esperança, o Novo Mundo, a Fazenda Novo Mundo, que é uma experiência muito bonita, Desafio Jovem, aí tu vai dizer, tu conhece tudo, né? Centrado, a Casa Estela, do Pastor Pimenta, enfim, 1000 casas, 1000 lugares. E tem aqueles que não necessitam de nada disso. Eles são tocados mesmo por essa divindade, por esse amor de Deus, porque a centelha está em todos nós. Alguns, eles se apercebem, basta a crítica de uma criança. Pai, o senhor acha que o que o senhor está fazendo está correto? Às vezes isso soa muito mais forte que uma chicotada, que uma reprimenda moral, porque na verdade é uma reprimenda feita de uma forma light, de uma forma cariciosa, porque é um filho dirigindo-se ao pai. Filhas que têm vergonha dos pais. Às vezes ela diz, eu não trago meu namorado aqui, porque o papai vai fazer a gente passar. Isso é muito comum, né, doutor César, ter vergonha, né? É muito frequente, é muito recorrente. Um outro aspecto, filhos de pais, órfãos de pais vivos. Essa expressão é pouco usada, mas ela evidencia um fato concreto. Famílias que, de um modo geral, já estão desajustadas, porque eu também não acredito em família, essa família perfeita, essa coisa de família. Tem uma palavra que aqui me fugiu no momento. Não existe a família, todos nós temos os nossos altos e baixos, com droga ou sem droga. Como administrar isso é que está a grande arte da diplomacia social. Então, se nós soubermos fazer isso, nós não vamos ter nem o drogado em casa, nem o sujeito que pensa diferente. Nós vamos ter eu diria assim, um comportamento mediano nos nossos irmãos, na nossa casa, nos nossos filhos, e vamos implantar eu diria assim, uma consciência diferenciada. Mas, de um modo geral, é isso que eu falei, o recurso está aí em todos os lugares. Ninguém é dono de verdade nenhuma. Doutor César, você falou do Alcoólicos Anônimos. De que forma os grupos podem, de fato, estar ajudando realmente um dependente de álcool? Olha, os grupos de AA, até onde eu conheço, e conheço, conforme você disse no começo, eu conheço bastante, e muito me orgulho disso, porque eu conheço histórias de sobrevivência, histórias de restabelecimento, eu vou usar de uma expressão que talvez não seja adequada, pessoas que ressuscitam, né? O camarada não prestava para nada, ele vai lá, ouve uma palestra, o poder da palavra, o poder da visualização, da experiência, da construtividade que aquele indivíduo novo apresenta ou observa, ele se toca. Então o AA, ele tem aqui pelo menos 120 grupos, só nessas cidades. Eu conheço a riqueza de detalhes, é porque eu tenho um envolvimento muito forte com eles, muito forte mesmo. E é uma ferramenta potencial para nós psicólogos, para nós médicos, para nós, todos aqueles que lidam com a saúde, especialmente nessa questão do comportamentalismo oriundo com o problema de droga, deveriam aprender a usar isso. Não ter o olhar crítico, mas ter o olhar de quem vai aprender. Por que não?
o profissional aprende também. Ou tu sais da academia sabendo como lidar com os problemas lá fora. Duvido. Mas a grande parte eu faço isso, é uma crítica que eu faço. Eles não querem saber, estão em cima de pedestais, da sabedoria suprema, detentores da verdade. Não existe nada disso. A gente aprende todo dia, toda hora, às vezes com o mais ignorante dos seres que atravessam a nossa vida. Temos uma participação ao vivo, é a Kátia do Novo Aleixo. Boa tarde, Kátia. Bom, temos que caiu. Doutor César, uma complementação em relação a crianças. Na sua opinião, realmente existe essa influência quando vê o pai, vê a mãe ingerir bebida alcoólica? A criança tende a realmente também a usar, a beber? Olha, a coisa mais difícil que eu encontro, e eu tenho a impressão que o Marcelo também, lá quando está na clínica, é chegar uma criança com problemas comportamentais e ele já vem com o rótulo. Ele é hiperativo, ele é isso e aquilo. E você começa a conversar com a criança, receber a demanda dela, porque ela manifesta isso o tempo todo. E você percebe que o problema não é a criança. O problema é o pai, é a mãe, é a família. Por quê? Nós vivemos uma sociedade, eu vou dar só um componente, só um elemento, em que pai e mãe trabalham fora. Quem toma conta do teu filho? Marcelo, quem toma conta do teu filho? Uma babá, uma pessoa muitas vezes não tão preparada e nem tem a autoridade que tem o pai e a mãe, nem tem essa coisa do diálogo tônico que o pai e a mãe têm com o filho, não tem, o estranho não tem. Ele passa a respeitar, mas o pai e a mãe ele não tem por convivência, ele não sabe como é que passou o dia, como é que aconteceram as coisas. Ele termina perdendo esse vínculo. E ele diz, não, mas não falta nada para ele. E aí está o problema. Só o pai. Não falta nada. Ele tem comida, ele tem roupa de marca, tem não sei o quê. Tem joguinho, que é o alienador mais comum hoje. Tem o vídeo, tem essas coisas essa tecnologia moderna que eu nem consigo falar muitas vezes. E filho, ele olha sempre para o pai como a imagem representativa mais importante da vida. Doutor César, a gente tem uma participação, é o Carlito, da Cidade Nova, Riacho Doce. Boa tarde, Carlito. Boa tarde, meu amigo. Amiga, eu tenho 60 anos e tenho um cunhado que ele bebe desde quando conheceu minha irmã. Eu crio 2 filhos dele, um está fazendo faculdade, outro está entrando na Marinha, e a minha luta toda, inclusive eu me emociono, cara, ver tanta situação de pessoas que começam a beber e se acaba na bebida. Eu me emociono porque eu luto pelos filhos, não pelo cara. Nossa, belíssima participação do seu Carlito. Eu também me emociono. Seu Carlito, muito obrigado pela sua participação. Eu diria, Carlito, que a tua missão, a tua atitude é uma atitude digna, plausível, e isso vai te dar créditos muito positivos na tua vida. Este é apenas um dos muitos aspectos em que a droga, ela desmorona uma família, ela destrói uma família. E como nós dizíamos, se os filhos espelham a conduta dos pais, esses 2 que ele cria, com certeza não espelham a conduta do pai, mas sim do cuidador. Por isso, a relevância da situação anterior, com quem ficam meus filhos? Até se diz assim, filho criado com vó é diferente. Ele é mais amoroso. Ele é mais amoroso, é verdade. Mas ainda assim, o avô não substitui o pai, a avó não substitui a mãe, o tio não substitui ninguém. Eles vão fazer um esforço desmedido para dar a eles toda uma consistência moral, uma consistência de vida. Claro, isso vai resultar em efetivos avanços e progressos na vida dele. Porque se ele fica no abandono sem o pai, aí sim o negócio era caótico, a situação seria caótica. Tem 2 pontos, vou teorizar um pouquinho, de uma forma bem simples para ficar compreensível, quase vulgarizar a teoria. Freud fala da questão edípica do pai, né, desse pai que vem e que castra, né? E aí, lógico, ele se utiliza desse mito grego do Édipo, que é apenas uma alegoria para que se torne factível algo que não é tão palpável. E o Lacan vem depois falar da função paterna. Eu esqueci o nome do telespectador, a memória. Carlitos. Carlito, você cumpriu com um papel extraordinário, que foi justamente possibilitar aos seus sobrinhos, com suas atitudes, com seu comportamento, eles puderam chegar e dizer assim, isso eu não quero para mim,
mas eu tenho outras possibilidades de caminhos a serem seguidos. E perceba que o que eu estou falando não tem nada a ver com moral. Isso aqui tem a ver com processos de identificação, processos de rejeição. Ele rejeita aquele lugar. Por isso que essa história que o Dr. César abordou com muito brilhantismo, família estruturada, família desestruturada, família tem problema, seja ela qual for. No caso do alcoolismo, as de baixa renda é cachaça, as de alta renda é o uísque. É o mesmo problema. Ou o abuso ou a dependência naquelas famílias em que este problema existe. Então a criança, ela também tem essa mobilidade psicodinâmica. Não é toda criança que vai se traumatizar com o uso do álcool, mas a criança, como disse bem o Dr. César, na clínica, ela denuncia que em casa algo não vai bem. Com certeza. E às vezes nós tratamos da criança, mas nós precisamos tratar mesmo, não da é, doutor família. César? É da família. É da família. Aí não é essa a nossa realidade severas, clínica. né? É verdade. É verdade, porque aí entra um conflito maior, porque normalmente as pessoas dizem assim, puxa vida, eu trouxe ele aqui, que eu quero que o senhor resolva o problema. Aí você diz sim, mas o problema para resolver tem que ser tratado nas raízes, não nos frutos. Para trabalhar completamente a estrutura como um todo. E grande parte da sociedade não vê assim. E tu falaste uma coisa, Marcelo, me permita, da questão da pobreza e da questão dos abastados. É na pobreza que o problema da droga está mais visível, porque eles não têm o recurso da internação, eles não podem fazer o deslocamento, a fuga geográfica, muitas vezes, com a tentativa de minimizar o processo. Não, onde é que está o fulano de tal? Ah, ele está viajando, está fazendo um tratamento. Está fazendo um tratamento mesmo para drogas. O pobre não tem disso. Ele bebe, o consumo dele é ácido, é cáustico, que é a cachaça, e está na beira da sarjeta. É com ele que a polícia tem o maior trabalho. Hoje, inclusive, eu devo aqui dizer aos órgãos de segurança, as pessoas com as quais nós temos trabalhado, a doutora Tati lá Tatiana Feijó, desculpa, a doutora Tati, lá do Coroado, a doutora Sueli Costa, da 4ª Seccional, são pessoas, e hoje as secretarias, os órgãos de segurança, a Polícia Militar, eles estão oferindo uma nova consideração na abordagem desses casos. Eles só reagem à violência em defesa se sofrerem violência. Não havendo violência, eles são verdadeiros gentlemen, porque há uma mudança na concepção e tratamento. Aliás, eu quero dizer que está de parabéns o governo do Estado, eu que não sou de elogios fáceis, mas é percebível a evolução da qualificação da mão de obra do nosso aparelho policial. Eu que já trabalho, você também, em comunicação social há tanto tempo, mas a nossa polícia militar, esse programa Ronda no Bairro, eu considero de uma mudança de consciência, importância social e para a segurança pública. Perfeito? Não é. Precisa sempre de aprimoramento, porque ninguém é perfeito. E as nossas polícias, os nossos policiais estão mais próximos da comunidade, mais próximos de uma polícia democrática. E que bom que seja assim no Amazonas. Erra menos, né? Estamos falando hoje sobre os dependentes do álcool, né? Esse problema que destrói várias famílias. Aqui comigo Marcelo Pardo e doutor César Fonseca. E eu quero dar um recadinho para você. A Ciranda Mocidade da Nova Cidade inicia seus ensaios domingo, dia 26 de janeiro, a partir das 19 horas, lá na rua principal, que é a número 3, tá? Você quer participar? Dá uma voltinha lá, com certeza eles estão aguardando por você. Também no dia 26, a quadrilha cômica Sansão e Dalila estará fazendo o seu bingo, né? Em prol deles mesmo, no dia 26, a partir das 16 horas. A Conce e o Jackson estão aguardando lá por você. Voltamos ao assunto. Doutor César, em referente à questão da dependência do álcool, existe algum tratamento, existe algum medicamento que possa amenizar ou sanar a dependência do álcool? Eu diria que o melhor medicamento que existe no mundo, na sociedade, de um modo geral, chama-se conscientização. Uma vez que você toma uma dose desse remédio, ela vai promover um resultado sem efeitos colaterais, a não ser aqueles que resultam do próprio comportamento inconsequente do beber, do usar droga, porque você vai passar o resto da vida conscientizado que é dependente, conscientizado que foi vítima, e você vai fazer como diabético, se você me permite o comparativo. O diabético não pode usar absolutamente nada que
transforma em açúcar. Então, o que que ele faz? Ele é orientado por um bom profissional. O profissional diz, você vai fazer a dieta disso, você não come isso, assim, assado. Ele, na medida em que fizer evitar esse consumo, ele vai ter a doença sob controle para o resto da vida e vai se transformar numa pessoa produtiva. Se ele apenas é daqueles que tomam o remédio e esquece que é o alimento, é pela boca que essa doença faz a progressão, não adianta ele nem ir a médico nem tomar remédio. Mesma coisa a recuperação de dependência química. O Marcelo falava antes do fechamento desse bloco e dizia, existem vários padrões de uso, e nós dizíamos, nós não vamos falar nisso, né, Marcelo? Mas existe também algumas técnicas variadas que cada processo, cada unidade terapêutica faz. Eu reputo sempre a Fazenda da Esperança, porque a gente passa a viver dentro dela. Eu conheço a Fazenda da Esperança há já alguns anos, até porque tive um filho lá dentro, olha só. E seria motivo de vergonha, aquilo que a sociedade faz, diferente, esconder. Não, você tem que expor a questão, conscientiza o problema e a tua vítima, o teu paciente, ele vai se recuperar sim. Agora, vai viver com sequelas, ele vai ter que ter cuidado, ele vai ter que evitar ambiente, isso é parte do tratamento. Ele vai ter que evitar lugares antigos, velhas companhias, ele vai ter que se furtar delas, ele vai fazer uma série de mudanças, todas elas comportamentais. Por quê? O tratamento medicamentoso, e aí Marcelo há de concordar comigo, e vocês que de uma forma ou de outra já viveram a experiência, ela é apenas a da desintoxicação. O que nós temos é desintoxicação. Uma situação, eu não diria que é paliativa, porque ela é efetiva, mas tira o sujeito do estado de desequilíbrio em que ele se encontra e devolve ele pronto, para começar tudo de novo, porque não trabalha as instâncias internas, cerebrais, a profundidade que ela tem. Temos uma participação, né? É o Raimundo Ribeiro, lá do Cidade Nova. Boa tarde. Boa tarde. Pode falar. Eu liguei a televisão, aliás, eu mudei de canal, né, há pouco, e eu já debati com esse assunto de vocês. Eu acho que na bebida sempre tem a seguinte forma. Existem pessoas que, se elas tomam seu aperitivo, às vezes por uma causa, né? Uma causa que leva à negatividade. Se ela tem um problema com a esposa, namorada, tudo isso. E existe outras que, se elas tomam seu aperitivo também, digamos, se ela efetuou um bom trabalho um dia, se ela foi feliz, então, até numa partida de jogo que a pessoa está assistindo, então, ela toma aquilo de felicidade. Tudo bem, pode causar até danos, né, materiais nela, mas creio que psicologicamente, dependendo dois fatos que eu falei, isso contribui. Agora, você falou em termos da cachaça, o uísque para o pobre e o rico. A sociedade também ela tem um preconceito com a bebida. Por exemplo, existem bebidas que o sujeito vai comprar e tem que trazer enrolada no jornal, já tem outras que ele pode expor, tá entendendo? Vai comprar uma cerveja, você traz todo mundo está vendo, aí compra uma cachaça, você tem que trazer enrolada no jornal. O Will Taberneiro lá também, ele quer colocar num copo descartável, porque tem gente que tem uma preferência para tomar sua cachaçinha, né? Mas isso, existe até um preconceito também na bebida, entende? Mas é só isso mesmo, é só uma observação. Obrigado aí pela atenção de vocês. Raimundo, muito obrigado pela sua participação. Ele está falando a questão de, para motivo... Ele me deu 2 ângulos aí interessantes, porque isso a gente vive mesmo. Olha, eu escondo a causa, escondo o deflagrador, mas não escondo os efeitos. Manda alguém embrulhar. Estou triste, bebo. Quer dizer mais ou menos isso, naquele na verdade, ele está nos dando um elemento que é o emocional, do qual todos nós, indistintamente do uso ou não de substância, nós somos... nós vivemos isso. Você ora se emociona, você ora. Ele mesmo, ainda há pouco, naquela indagação do Carlito, ele disse: eu me emociono. Eu duvido que alguém aqui entre nós todos não houve um momento de você até vai. Compreende? Porque a emoção mexe. Ela tanto te joga para cima quanto te joga para baixo. Você vai aprender a trabalhar disso, porque senão você se transforma num escravo das emoções. E esse é o pior cárcere que a humanidade pode experimentar. No caso das drogas, ela serve apenas de elemento de racionalização. Eu vou beber porque o Marcelo me chamou de feio. Eu vou beber porque não gostei da tua cara. Eu vou beber porque briguei com a minha mulher. Briguei hoje porque o meu salário não saiu.
O Flamengo ganhou ontem, então eu tenho motivos para beber. O Flamengo perdeu, vou beber também. O Vasco, coitadinho, ai meu Deus, vou encher a cara. Enfim, nós vamos criar 1000 pretextos, todos eles ligados a esse campo do emocional. E na verdade eu chamo isso de racionalização. Você cria um motivo, vou te dar só um exemplo e peço para o Raimundo ficar bem atento. O sujeito que tem droga na vida dele, e a droga não precisa ser só essa proibida e a lista, não. Existem drogas outras. Raiva, mal-estar, enfim. Ele chega em casa, quer sair, ele arranja um pretexto. Isso é uma droga. Ele briga com a mulher para sair, para fazer o que ele quer. Ele produz isso aí. Isso é mexer com as emoções. Agora, nós somos vítimas eternas da emoção, não é? Os lutos não elaborados, essa situação que a pessoa morreu, está com 30 anos que morreu, eu estou presente diante dela, sofrendo ainda. Por quê? Eu estou negando um princípio de vida. Eu cumpro o momento do nascimento, eu tenho que ter uma vida produtiva, e em seguida eu tenho que entender que cessam-se as minhas energias por conta da própria ordem biológica das coisas. Eu vejo assim, é o componente emocional, é essa associação indevida, que provoca essa situação toda. Doutor César, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Mais uma vez, muito obrigado. E suas considerações finais aí? Eu só tenho a dizer o seguinte, que agradeço muito a oportunidade, porque eu quero, na verdade, eu não gostaria de ser lembrado por pontos polêmicos que eu coloquei aqui, que eu às vezes coloco. Nós temos uma clínica que vai ser instalada pelo governo agora. Eu pediria ao governador, ele não me conhece, eu não o conheço muito bem, que ele colocasse pessoas capacitadas lá dentro. Isso é um ponto fundamental. Talvez o ponto menos importante seja a construção da clínica. E muito mais importante, o que ele vai colocar lá para lidar com esses dependentes. Demais. Muito obrigado. Marcelo Pato, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Encerro o programa com uma frase do Freud: o custo da civilização é a neurose, ou seja, não há sociedade perfeita. E a você que me acompanhou no decorrer dessas 2 semanas, muito obrigado. Nonato Oliveira, na segunda-feira, já se faz presente na liderança do Ação na TV. Então, até segunda com o Nonato Oliveira. Muito obrigado.